Fala aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. Trago atualizações para vocês do Mercadão da Bola do Tricolor e vamos ver a provável escalação do São Paulo para o jogo de hoje contra o Corinthians. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Para te contar que Cedric Soares tem tudo para se tornar, nas próximas horas, reforço do São Paulo. O lateral direito português de 33 anos de idade, que havia participado de 2 treinos no Tricolor durante a semana, deixou boa impressão e vai assinar um contrato de risco, de apenas 3 meses de duração. Se nesses 3 meses ele continuar comprovando que tem condições físicas, porque ninguém duvida da qualidade técnica dele, o vínculo é estendido até dezembro. Nesse primeiro momento, com um contrato de risco, salário baixo e o restante atrelado a metas, ele vai ter uma série de bônus previstos caso execute, caso consiga jogar, participar de gols, assistências e tudo mais. Só para quem não lembra, o Cedric Soares jogou em seleção portuguesa, vestiu a camisa da Inter de Milão, também passou pelo Southampton, pelo Arsenal, pelo Fulham, jogador grande, de papel super importante no mercado internacional, mas que vinha convivendo com uma série de problemas. Tanto que na temporada de 2024 inteira, havia disputado apenas 3 jogos com 59 minutos em campo. E é por conta desse histórico recente de lesões que o São Paulo, preocupado, adotou todas as precauções possíveis. O Cedric entendeu, aceitou as condições do São Paulo e vai ser reforço do Tricolor para uma função super importante da lateral direita, especialmente depois da saída do Rafinha, existia a necessidade da chegada de alguém importante. Cedric Soares e Igor Vinícius vão disputar a posição pela direita. Na esquerda, o Enzo Dias tem deixado boa impressão. São Paulo ainda tenta fechar o acordo que vai vender o William Gomes para o Porto, garantindo assim a liberação imediata do lateral esquerdo, o Wendel. Tricolor vai aumentando a sua condição e sua opção de contratações e reforços para tentar fazer uma temporada de 2025 ainda melhor. Só uma última curiosidade: Cedric Soares é representado por pessoas muito próximas a Evangelos Marinax. E essa contratação talvez torne ainda mais plausível o acordo do Tricolor para com o magnata grego. Vale a lembrança de que esse acordo diz respeito às categorias de base. O magnata seria um sócio do Tricolor em Cotia na contratação de jogadores jovens e depois revenda para o mercado internacional. Escalação, hein? Será que vai quarteto? Eu acho que vai, mas eu não queria que fosse. Então, Tironi, a gente discutiu bastante isso pós-Guarani, né? De parênteses da final da Copinha Épica e o aproveitamento da base, a gente fala um pouco mais no fim do vídeo, mas não vai ser para agora, nem para os próximos dias que os caras vão receber folga, nem todos a mesma folga. A gente vai explicar isso aí. Uma questão é o jogo dos marmanjos, o grande jogo, primeiro grande jogo do São Paulo na temporada, sendo que o time principal, com o quarteto, fez apenas uma partida e foi na quinta noite. Né? O Corinthians descansou o time. Nós vamos falar também do Corinthians para o jogo do final de semana. Você não gostaria, né? Mas eu acho que, e eu também acho que o quarteto não é digamos, uma boa pedida para todas as partidas, ainda mais contra um time que vem muito bem, joga com 3 volantes, e tem um sistema que exige muito desse quarteto defensivamente, né? Eu acho que essa é a grande questão. E, ao mesmo tempo, a gente sabe também que o jogo é em casa, para, sei lá, o estádio cheio. O Oscar fez um bom primeiro jogo. O Lucas é o Lucas, o Luciano é o melhor nesse início, e o Caleri está com fome e precisa dar a resposta. É o capitão do time. O último jogo bom dele tinha sido contra o Corinthians. Então você junta tudo isso no baralho, na receita, é quase inevitável para mim começar com o quarteto, em termos de até porque, aí é uma opinião minha, não sei o que você acha, a alternativa ao quarteto não seria o triângulo no meio para espelhar o Corinthians, né, com o Bobadilha ou com o Marcos Antônio, porque foi pouquíssimo treinado ainda. Seria o Ferreirinha no lugar do Oscar ou do Luciano, que deixaria o mesmo dilema tático, só com a vantagem do Ferreirinha recompor e ser um cara mais rápido e tudo mais. E a desvantagem do Ferreirinha não ser um criador de jogadas como o Oscar. Então, botando tudo isso na frigideira, eu acho inevitável o início do jogo com o quarteto, saca? Eu entendo, exatamente. A opção com 3 caras no meio, que eu acho que seria melhor e tal.
Não vai ser, porque, enfim, é isso que você falou, né? Os caras pouco treinaram e tudo mais. Então aí, quando você pega lá, põe na balança, é Oscar ou Ferreirinha? Quem joga mais? Oscar, é claro que joga mais. Mas tem a questão defensiva importante, que contra o Guarani, que é o Guarani, não foi um problema, porque era o Guarani também, né? Mas o Guarani teve chance, saiu jogando, o São Paulo correu algum risco de tomar gol e tal. Contra o Corinthians, que é um time muito mais forte, não me agrada, mas também entendo que o Oscar no banco é pedir para a torcida gritar Oscar, Oscar, se o time estiver jogando mal. E ter o Luciano no banco, a mesma coisa. A torcida do estádio vai pedir o Luciano. Ou ter o Calera, ou ter o Lucas, nem se fala. Então é realmente um dilema tentar colocar os 4, embora eles estejam falando sempre, né? O Zubeldia, todo mundo, a Muricy ontem que deu entrevista lá para a galera da Energia 97, falou, não é para todo jogo e tudo mais, mas vai dizer que não é num clássico, primeiro clássico contra o cara com 60 mil lá, eu sei 60 mil em campo, eu sei que é difícil a decisão, acho um pouco perigoso, mas São Paulo tem que ir no gogó da torcida. Além de tudo, exatamente, é isso, acho que o fator campo público também, acho que empurra para o quarteto, você tem total razão. E também, né, eu acho que esse jogo tem um peso muito grande para alguns, para Zubeldia, principalmente, para Caleri, etc. e tal. Mas, ao mesmo tempo, se você tirar esse contexto de pressão, é o momento também de você dar uma experimentada nesse quarteto contra um time mais forte em casa, com toda a torcida a favor. Também tem essa... No começo de temporada, não é mata-mata, sim. Exato. É isso. Na zaga deve ser Arboleda mesmo, né? Não é nada de Juan. Eu imagino o time Igor Vinícius e Enzo, Pablo Maia, mesmo time, mesmíssimo time. Mesmíssimo time, é a minha impressão. Veremos. Coloquem aí nos comentários aí o que vocês acham. Deve ir com o quarteto mesmo? É perigoso? Não é? Lembrando, né? Tanto o Lucas menos, mas o Oscar não vai fazer essa recomposição como deve ser feito. Ele flutua bastante, né? Ele vai muito para o meio e tal. Mas mesmo o Luciano, quando cair, não vai fazer isso. Cair para o lado não vai fazer, ou não vai fazer perfeitamente essa recomposição. Veremos. E aí, Arnaldo, o Casares e o Belmonte, entre outras coisas, falaram sobre a história do Cedric. Certo? Isso. Explica aí. Mas eu acho que a entrevista melhor, mais completa, com calma, foi dada pelo Casares fora do campo, já para todo mundo, depois da taça entregue, do banho no Balan Barcelos e tudo mais. Eu vou dar só um... Não, não só sobre a base, sobre tudo. Tá. Né? Ele falou. A gente tem um videozinho aqui, daqui a pouco a gente pode pôr o Casares falando. A parte da base eu acho importante, a gente vai colocar o vídeo, mas ele falou sobre o Cedric, já deu toda a pista, né? O Cedric agora é um pouco mais. Ele não nominou, mas o Cedric, que não joga há 1 ano e é empresariado pelo Bertolucci, que é o mesmo empresário do Oscar. Aí o Bertolucci, muito próximo ao Casares, que ele faz ele tenta não romper com nenhum empresário para não acontecer com o Augusto Melo, que todos já botaram no pau no Corinthians, né? Fazer parcerias. O Bertolucci, sabendo da carência do São Paulo na lateral direito, sugeriu que o Cedric, agenciado por ele, sem clube, fizesse uma adaptação, recondicionamento no São Paulo. O Casares topou. O Zubeldia nem foi assim exatamente consultado, viu, Tironi? Porque o modelo é idêntico ao modelo do Sabino, que estava se operando de cirurgia, tal, mas foi uma indicação do Muricy, não do Bertolucci / Casares. Tá. Como o jogador não pode ficar num clube sem contrato, a ideia é oferecer um contrato simbólico de 3 meses, como foi para o Sabino, para o cara se recondicionar apenas, mas simbólico, né? E durante o recondicionamento, ver se ele reage de alguma forma a ter uma perspectiva lá de abril, maio, se deu algum sinal como o Sabino deu para fazer parte do elenco. E aí seguiria o mesmo modelo, Sabino. Se daqui a 3 meses o cara der um sinal consistente, aí já teria uma extensão de contrato alinhavada, como foi a do Sabino. Idêntico. Certo. Eu, Arnaldo Ribeiro, não contrataria um lateral direito veterano nesse momento, nem se ele estivesse jogando. Nem se ele estivesse atuando. É a minha... aí que tá, né? E a gente fica falando, depois, o técnico do São Paulo, cara, dessa gestão
que é a mesma, ele precisa ser um tanto quanto malabarista. O único que não aceitava nenhuma, sei lá, conjectura de coisas tal, era o Rogério Ceni, que por muitas vezes trombou com jogadores, diretores, etc. Os outros, eles têm que fazer malabarismos, né? O Zubeldia está fazendo a dele, mas muitas vezes... Mas, vamos lá, aí que tá. Falam para o Zubeldia, você não queria o Sabino, agora o Sabino faz parte do elenco. Mas os caras, olha, essa história que o técnico do São Paulo indica... O técnico do São Paulo, na real, ele não indicou nenhum jogador até agora, cara. Sim. Ele falou com alguns jogadores que ele achou interessantes para vir. Caso do Wendel, que pode chegar, sem pré-contrato. Caso do Oscar, ajudou a convencer o Oscar. Caso do Thiago Mendes, que pode chegar. Agora, tipo, jogador do... Então é bom a gente tentar deixar claro esse negócio do Cedric, ele explicita como é que funciona essa direção. E é uma característica, eu não estou também nem fazendo um pré-julgamento, eu só estou expondo essa situação, né? Aliás, é importante você falar isso, porque aí a gente acaba de vir da final da Copinha, que ficou todo mundo encantado com o time e encantado com o Mike. Exato. Põe o Mike, escala o Mike, põe o Mike, não sei o quê. O Zubeldia é burro, o Zubeldia vai queimar a base, o Zubeldia não usa a base. Olha esse contexto. Bom, e o Casares falou, enfim, da base. Vamos colocar o vídeo? Vamos falar. Vamos botar o vídeo para que ele fala da base e do Marinax, do grego. E do grego, exatamente. Da sua relação com a base. Cotia. Esse título, de alguma forma, aumenta o valor das categorias de base do São Paulo, muda os temas de negociação? Olha, essa conversa que nós estamos tendo com o Marinax é uma conversa longa, e até para esclarecer, muita gente não entende, não é venda de base nenhuma. Nós estamos potencializando um acordo operacional que vai fazer de Cotia o maior centro revelador do mundo. Porque o que acontece? Hoje nós vendemos, podemos vender mais, podemos revelar mais. Hoje a base tem um novo mercado. Antigamente você captava, tinha um olheiro, hoje mudou tudo. Hoje você tem um scout que você coloca ele lá, mas existe uma negociação paralela que é um novo mercado na base. Então o que eu quero? Eu quero uma musculatura financeira para que eu tenha um sócio que ganhe dinheiro comigo. Se o São Paulo hoje vende 150 milhões de talentos, eu posso vender 800 e ele ganhar um pedaço natural. E com isso a base vai ficando cada vez mais forte. A cooperação esportiva, que ele tem uma plataforma de 3 times na Europa, vai nos ajudar também no profissional. Obrigado, presidente. Muito bem, tá aí o Casares também falando... ficando mais claro, né? Cada vez mais essa história, né? Destaquei 2 frases aqui. A primeira é importante, que precisa ser falada sempre, não é venda de base nenhuma. Vou repetir, não é venda de base nenhuma, abre aspas, Casares Júlio. Ele falou isso, não é venda de base nenhuma. Então essa é uma frase pra gente ficar com ela no bolso, pra gente toda hora falar, opa, não é venda de base, não é venda de base. E a segunda que ele fala que vai ser o maior centro de revelação de base do mundo. Tá um pouco mais claro, é verdade, agora, tá, o cara vai botar uma grana, e aí ele pega uma grana das possíveis vendas e tal. E eu vou ter um sócio, né? E eu vou ter um sócio. Tá um pouco mais claro, não está totalmente claro, mas um pouco mais claro. Precisa saber qual é o termo desta sociedade, é isso que nós precisamos saber. Exatamente. Bora aproveitar que falei sobre a base do São Paulo e contar que o Tricolor é o mais novo campeão da Copa São Paulo de Juniores. Na manhã desse sábado, vitória por 3-2 de virada contra o Corinthians. Timão chegou a abrir 2-0 no finalzinho do primeiro tempo, em cobrança de escanteio. O São Paulo diminuiu, a virada veio na etapa final. 2 dos 3 gols da decisão foram marcados por Paulinho, que é o reserva imediato do Rian Francisco. Vale a lembrança de que o Rian, o grande destaque da Copa São Paulo dessa temporada, autor de 10 gols em 8 jogos, não pôde disputar a decisão. Com o título, o São Paulo chega a 5 taças da Copa São Paulo, a última delas em 2019. Com esses 5 títulos, o Tricolor se iguala a Fluminense e Internacional como os times que mais ganharam a Copa São Paulo, exceto pelo Corinthians. Timão é o maior campeão com 11 taças, depois aparecem São Paulo, Internacional e Fluminense, 5 taças cada. Queria chamar a atenção de alguns jogadores que eu tenho certeza que podem ter espaço no time principal. No Corinthians, gostei demais do Denner, autor de um dos gols da final, jogador mais pronto, na minha opinião, para ser utilizado pelo Ramon Dias em caso de necessidade. No São Paulo, grande destaque, não dá para esconder, o Rian Francisco, cara fazedor de gols nato, que parece muito objetivo. Queria chamar também a atenção para o lateral direito Mike,
muito forte, muito consistente no apoio, também defende bem. Ferreira, atacante de lado de campo, tem deixado excelente impressão ao longo da copinha, além do Alves, do típico camisa 10, jogador que lembra o estilo do Oscar. Então é isso aí, pessoal. Vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E o Tricolor tem um clássico hoje pela frente, né? O São Paulo joga em casa contra o Corinthians. E uma provável escalação, né, do Tricolor deve ter Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Enzo Dias, Alisson e Pablo Maia, Lucas Moura, Luciano, Oscar e Caleri. Então essa é a provável escalação do São Paulo para o jogo de hoje. Então o Tricolor deve entrar em campo hoje, né, galera, com o mesmo quarteto de ataque que jogou contra o Guarani. Eu não gosto muito da ideia, eu prefiro o Ferreirinha ali pelas pontas, porque ele consegue voltar mais, né, pessoal, na marcação. O São Paulo deixou muito espaço ali no meio campo contra o Guarani, e se isso acontecer contra o Corinthians, né, galera, é mais perigoso, mas na minha opinião vale a pena o teste, né, até porque dá pra gente ver se o São Paulo consegue jogar com esse quarteto contra times da Série A. Então vamos ver, né, se essa escalação for confirmada, se o São Paulo vai conseguir, né, pessoal, jogar contra o Corinthians sem sofrer muito ali no meio campo, até porque se o Oscar e o Lucas voltar mais um pouco, né, pessoal, junto com o Luciano, o São Paulo consegue montar um time forte, até porque o Caleri e o Luciano são jogadores decisivos ali no ataque. Apesar do Caleri ter terminado embaixo ano passado, né? Vamos ver se esse ano ele consegue voltar a fazer gols, porque é um jogador muito importante, né, na minha opinião. E segundo o jornalista Jorge Nicola, o São Paulo está muito perto, né, de anunciar o lateral direito Cedric. Não entendo muito, né, galera? Até porque o São Paulo já tem no elenco o Igor Vinícius, tem o Moreira, né? Apesar do Moreira sofrer muito com lesões, é um jogador importante. O Ferrarese também, né, pode jogar improvisado ali. E tem o Mike agora, né, pessoal, que destacou muito na Copinha. Acho que a chegada desse jogador, né, pode tirar algum espaço de alguns jovens, como o próprio Mike. Então, já que o São Paulo pretende aliviar sua folha de pagamento, até aqui, né, o Tricolor já calcula um alívio de quase 2 milhões de reais por mês. E o presidente Júlio Casares, né, galera, falou ontem na entrevista sobre a futura parceria do São Paulo com o empresário grego Ângelos Marinax. Vários comentaristas, né, alguns torcedores vêm falando que a base do São Paulo vai ser vendida, e ele deixou claro, né, galera, que não tem nada a ver, vai ser apenas um contrato, né, o empresário grego vai ser tipo um sócio do São Paulo para essa categoria de base, ele deve investir mais de 600 milhões de reais no São Paulo, e o Tricolor vai ter a melhor base do Brasil, né, pessoal, se não for do mundo em revelação de jogadores. Então, se o São Paulo revela 3, 4 jogadores, pode triplicar nessas revelações. Então, o São Paulo não vai ter apenas um Rian Francisco, né, galera? Provavelmente, se o empresário grego chegar, vai ter 3, 4, 5. Então, faz muito sentido, né, se o São Paulo fatura 150 milhões de reais em vendas, esse número pode ser triplicado. Então, já que o São Paulo não pretende virar SAF nos próximos anos, né, pessoal? Então, é muito importante o São Paulo tentar fazer alguma coisa diferente, como esse empresário, né, para investir na base do Tricolor. O São Paulo também quer quitar suas dívidas bancárias, né, galera, após aprovar o fundo de investimento e assim diminuir, né, os juros em quase 50%, ganhando um alívio financeiro. Então, o Tricolor entra em campo hoje, né, galera, jogando um clássico em casa contra o Corinthians. Depois, na quarta-feira, enfrenta a Portuguesa, né, fora de casa. Depois tem mais um clássico pela frente, aí jogando fora de casa contra o Santos. Depois enfrenta o Mirassol em casa. Depois joga contra o Bragantino fora de casa. E depois contra a Inter de Limeira em casa. Então essa é a sequência do São Paulo nos próximos dias. Então é isso aí, pessoal. Se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal. E até a próxima.